Oiê, chegamos. Adoro esses momentos com vocês, gente. Tem sido terapêutico de verdade, tem sido gostoso. O capítulo de hoje a gente vai trazer aqui é o 27 e 28, né? Lembranças do que não aconteceu, TDAH e relacionamento. Sejam bem-vindas, quem está comigo agora e quem está assistindo no online também. Aquela frase de sempre iniciou assim: a criança negligenciada ou rejeitada tenderá a reagir despropositalmente às separações ao longo da vida. Nossa, muito forte, né? E aí ele traz assim: não entendo meus relacionamentos com as mulheres, me disse Trevor, 36 anos, operador da Bolsa de Valores, diagnosticado com TDAH alguns anos antes. É doentio querer estar com uma pessoa quando ela é fria com você e perder o interesse quando ela se torna mais carinhosa. Eita, já começou quente, né? A gente já se identifica, assim, em muitos relacionamentos. Vou continuar, não vou fazer nenhum comentário agora, só depois. O único casamento de Trevor durou 5 anos e terminou com a esposa pedindo o divórcio. Depois disso, ele morou com outra mulher por 4 anos, havia traído ambas. Ele se envolveu casualmente com dezenas de mulheres, mas não teve nenhum outro relacionamento que durasse mais que poucos meses. Na época de nossa conversa, estava saindo com 3 mulheres ao mesmo tempo, mas nenhuma delas sabia disso. Muitas dessas relações terminavam logo no início por iniciativa dele, que se cansava rapidamente das parceiras. Por outro lado, sentia-se arrasado toda vez que uma mulher começava a se afastar dele, né? Ou seja, quando o contrário acontecia. É como se, enquanto eu estou no poder, com domínio, ok. Quando eu perco esse controle, parece que as coisas mudam. Detesto que terminem comigo, disse ele. Não suporto nem que minha namorada desligue o telefone primeiro que eu. Quando ela fala em desligar, eu prolongo a conversa, puxo assuntos aleatórios, tudo para ganhar mais alguns minutos. No ano anterior, Trevor passara o verão com uma moça estrangeira que havia conhecido por acaso. Foi estranho, disse ele. Ela nunca disse que me amava ou que sentiria saudade quando voltasse para o país dela. Isso me magoou. Perguntei a Trevor se em algum momento ele tinha dito ou sugerido que a amava. Ele deu de ombros. Isso é mais estranho. Eu só me incomodei porque ela estava indo embora. Na relação... Eita, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, que senão vai ficar fazendo barulho e me atrapalha. Fechei. Onde é que eu parei? Aqui. Ironicamente, apesar de viver pulando de galho em galho, não, terminei um pouquinho antes, né? No final da relação, eu já estava sendo bem desagradável com ela. Hoje fico triste quando penso nisso. Ela sempre foi muito legal comigo, não sei o que deu em mim. Ele colocou, né? Ironicamente, apesar de viver pulando de galho em galho, Trevor anseia por uma relação monogâmica. Sonha em construir uma família e lamenta não ter sido capaz de se comprometer de verdade com ninguém. Já perto dos 40, teme que esteja ficando tarde demais. Será que não encontrei a pessoa certa para mim? Perguntou. Ou será que não nasci para o casamento? Meu palpite é que ele provavelmente já conheceu no mínimo meia dúzia de pessoas certas. Ele concordou. Minha esposa era maravilhosa. E a Melanie, com quem ele morou por 4 anos, também era uma pessoa muito legal. É bizarro, né? Afinal, fui criado na tradição judaico-cristã, e acredito nesses valores religiosos. Só acho que sou fraco demais, não estou à altura deles. Bizarro e fraco não são palavras úteis no vocabulário do autoconhecimento. Sugeri que uma autoanálise compassiva nos ajudaria a entender melhor o medo que Trevor tinha de assumir compromissos e se entregar emocionalmente. O medo da intimidade é universal entre adultos com TDAH. Ele coexiste de maneira aparentemente paradoxal com uma ânsia desesperada por afeto e por um pânico de ser rejeitado. A tendência a se manter distante impede que o adulto com TDAH encontre o que mais lhe faria bem, uma relação amorosa recíproca com outro ser humano. Trevor pode ser um exemplo extremo, mas
as questões que o afligem estão em maior ou menor grau presente em todos os relacionamentos afetados pelo TDAH. Sendo bem sincera aqui com vocês, eu não acho que isso só alcance pessoas com TDAH. Né? Uma vez eu estava lendo até um livro, acredito que o da Laura Gutman, que também fez muito sentido para mim, que foi, eu tenho até ele ali, que é o que aconteceu com você e o que você fez com isso, né, depois de adulto. E muitas vezes esse comportamento, que é muito comum, vem de um relacionamento aprendido, né? Lá do início da nossa história, quando a gente fala de apego seguro, e muitas vezes isso é tão... Os pais não conseguem entregar, porque também não tiveram isso. Os homens, eles têm uma cultura, pelo menos aqui no Brasil, de que tem que ser forte, de homem é para guerra, de homem não chora, de muitas vezes já é colocado esse sistema patriarcal, esse lugar de, né, o homem pode, a mulher é feio, né, a mulher é vulgar, a mulher... Mas o homem não, o homem é garanhão, o homem é... E tudo isso vem muito desse conceito aprendido também, e acredito que vem de um apego vivido na sua infância, né? Tão inseguro, tão instável, tão muitas vezes ali onde ele esteve tão sozinho, que esse medo de se entregar faça com que eles busquem também esse caminho de que quando eu me entrego, eu me machuco, porque era assim na minha infância. Então, é um relacionamento aprendido. E aí ele cresce, porque a gente sabe que o relacionamento que a gente tem, até para nós mulheres, o relacionamento que nós temos, quando a gente aceita, por exemplo, esse tipo de relacionamento com a gente, é porque a gente também tem uma referência lá atrás de um desrespeito, ou um pedido de desculpa, ou sempre um vou recomeçar, né? Ou uma mãe muitas vezes instável, ou muitas vezes achar que nós somos merecedoras disso, ou acreditar que isso é normal, é assim mesmo, porque acontece na casa de muitas. Então, a gente acaba não tendo essa referência de um pai verdadeiro, a referência que a gente tem de relacionamento é frágil, aí a gente aceita continuar esse relacionamento com homens também fracos, né? Quando ele trouxe aqui, realmente é essa palavra, é uma mulher fragilizada, né? Sem saber o seu alto valor, sem saber se relacionar, porque não teve isso aprendido, muitas nem tiveram pais, foram criadas só por mães, muitas tiveram pais alcoólatras, muitas tiveram esse pai... que oscilava, então, esse marido que oscila, e quando eu tenho também, eu vejo para o homem a dificuldade de eu me entregar, vem muito do também que eu aprendi. E aí, quando eu perco esse controle, quando alguém coloca isso em mim, porque é uma forma de se manter por cima, aí eu me sinto inferior. Não, não quero, porque foi isso que eu aprendi da minha infância. Então, não quero perder de novo isso, de achar que alguém vai lá e vai me dar, eu que domino aqui. Então, é muito mais uma infância ferida do que algo tão único da pessoa com TDAH. E eu vejo muito mais como uma ferida mesmo. Trevo já tinha tentado fazer terapia algumas vezes, mas geralmente abandonava após poucas sessões. Não conseguia identificar os eventos traumáticos por trás de suas dificuldades de relacionamento. Na verdade, não conseguia se lembrar de nada traumático em sua infância. Ele não conseguia se lembrar, né? Mas o corpo guarda. Ninguém tinha abusado dele, seu lar não era um lugar violento e seus pais não eram alcoólatras. A memória dele não estava falhando, estava apenas dizendo que ele precisava saber. Só que, com isso, ele não aprendeu a reconhecer as muitas lembranças que permeavam sua vida adulta. O psiquiatra Mark Epstein explica que há lembranças que não dizem respeito propriamente a algo terrível que tenha acontecido, mas, para usar as palavras do psicanalista infantil Winnicott, há algo que não ocorreu quando algo favorável poderia ter ocorrido. Esses acontecimentos ficam registrados no soma ou no corpo, né? Como eu falei, o corpo guarda a marca. Eu posso não lembrar, achar que tudo foi perfeito, mito da infância feliz, mas com certeza o corpo registrou isso tudo de uma outra forma. Com mais frequência do que na memória verbal, e só podem ser integrados por meio de sua subsequente vivência e compreensão. Quando passou, enfim, a reconhecer
e compreender as lembranças codificadas em seu corpo, em suas memórias, Trevo viu que seus problemas atuais não do que tinha acontecido na sua família. Vinham do que não tinha acontecido na sua família, porque tem esse trauma também, né? Aquele que não aconteceu, que muitas vezes é a negligência, é a falta desse apego seguro. Mais do que não tinha acontecido. Ele descobriu que estava vivenciando uma lembrança toda vez que a ansiedade o dominava diante da frieza de uma mulher, ou até mesmo quando ele tentava encerrar uma ligação tarde da noite. Oi, Nanda. Ingrid, chegaram aqui. Seu medo de intimidade era uma reencenação de acontecimentos de um passado distante, um indicador preciso do que nunca tinha acontecido. Era consequência da memória implícita. Hoje eu consegui estar aqui, né? E esse capítulo está bem forte. Só para vocês entenderem, esse é o capítulo 27, e ele está falando da história de um homem que nunca conseguiu durar muito tempo. É bem comum, né? Na nossa sociedade. Não dura muito com relacionamentos. A gente chama ele de mulherengo, o homem que está sempre com uma, com outra, não consegue ficar com uma pessoa só, está com 3 ao mesmo tempo, trai uma, trai outra. Quando ele é o contrário, quando a mulher que termina com ele, ele se sente péssimo, porque ele quer estar sempre dominando a relação. Aí ele chega aos 40 anos querendo viver um amor e não tem, né? Porque passou a vida toda aí somente machucando pessoas. Aí tá falando disso, né? Só que Garbo traz isso associando ao TDAH. Eu associo mais como uma ferida mesmo. Mas aqui eu acredito que ele vai trazer. Vimos no capítulo anterior que a memória implícita é a gravação nos circuitos cerebrais do que conteúdo emocional das primeiras experiências da vida. Esses circuitos se ativam sem que a pessoa tenha a menor consciência de que está sentindo no presente e pertence ao passado. Numa situação como essa, escreve Joseph Ledoux, você pode ser dominado por um estado emocional que existe por motivos de não compreender por completo. Muito adequadamente, Ledoux se refere à memória implícita como memória emocional. De que maneira as relações de Trevos às suas namoradas eram uma memória implícita? No capítulo 10, vimos que uma porção da matéria cinzenta frontal do lado direito do cérebro, córtex óbito-frontal, domina o processamento das emoções e a interpretação de estímulos emocionais. O COF reage mais ao tom de voz e à linguagem corporal que aos significados específicos das palavras. Sua interpretação do presente é altamente influenciada pelo passado, por vestígios de interações emocionais da primeira infância, codificados em seus circuitos, as chamadas pegadas da infância. Imaginemos que, nos anos formativos de Trevo, seus pais levavam uma vida tão conturbada que não conseguiam suprir, o que eu falei, tá vendo? As necessidades de apego do próprio filho, tá aqui. Eu falei isso, né? Antes eu parei e fiz um comentário sobre isso, que com certeza era algo da infância. Isso parece mesmo ter acontecido, a julgar pelos detalhes que Trevo consegue recordar da infância. A emoção que um bebê sensível vivenciaria ao se sentir isolado de seus cuidadores seria uma profunda ansiedade em relação ao abandono, exatamente o que Trevo vivencia diante das mais leves indicações de que uma parceira está se afastando dele, nem que seja apenas pelo telefone. Então, quando ele sentia que a pessoa se afastava, ele ficava assim assustado. É como se o corpo registrou isso, e aí para ele se sentir forte e valente, não ser mais aquele menininho, ele tinha essa ação de eu estou por cima, porque agora eu não dependo mais, né? Eu não preciso mais desse adulto para suprir. E aí é uma forma de defesa que a gente aprende a se relacionar. Eu vou me proteger aqui, e aí eu me protejo dessa forma. Eu me protejo não mergulhando nessa relação, ficando superficial, não me entregando tanto, medo de se entregar porque sabe que vai vivenciar o que viveu na sua primeira infância, e aí torna essas pessoas aí. Mas quando ele perdia isso, desmoronava, porque vinha exatamente a mesma sensação que ele tinha, só que lá no passado ele não teve escolha. Fernanda, quer falar?
Deixa eu silenciar o microfone. Acho que não. A ansiedade de Trevor não tem a ver com o fim da relação, já que ele mesmo vive terminando com as namoradas. Tem a ver com a possibilidade de ser ele a parte abandonada. Quando mãe e bebê trocam olhares profundos, o bebê acaba desviando os olhos depois de um tempo para evitar uma estimulação excessiva. Nesse caso, não há ansiedade alguma. Por outro lado, se quem interrompe o contato visual é a mãe, o bebê fica aflito e, na mesma hora, é dominado pelo estado fisiológico da vergonha. O desespero de Trevor para evitar esse estado está enraizado em suas memórias implícitas. Os circuitos ativados toda vez que ele teme ser largado são aqueles codificados com as emoções vivenciadas pela primeira vez quando Trevor era um bebê altamente sensível. Não recebia a atenção amorosa e irrestrita, da qual tanto precisava. Assim, ele se lembra do que não aconteceu. O medo da rejeição não é exclusivo de quem tem TDAH. Nenhum dos aspectos psicológicos do transtorno é exclusivo, aliás. Ai, que bom que ele falou isso, né? Porque eu sempre associava aqui, acho que desde o capítulo assim, isso não é só para quem tem TDAH, não, isso é para a gente, né? Isso é trauma, né? Falando assim. Deixa eu circular, isso aqui é interessante. Mas a questão é agravada graças à hiperreatividade natural a todo mundo que sofre de TDAH, claro. Né, que são justamente as pessoas mais sensíveis, que é o que eu sempre falo. As crianças neurodivergentes, elas têm um convite especial para a gente olhar para tudo isso. E outras pessoas, possa ser que não tenham essa mesma reação, mas uma pessoa sensível vai ter e ela vai buscar. No adulto com transtorno, assim como na criança, essa hipersensibilidade exacerba o impacto de qualquer estímulo emocional. O medo da rejeição nunca será muito longe da superfície. Pessoas com TDAH têm uma sensibilidade extrema à mais ínfima sugestão de abandono. O medo é despertado por qualquer estímulo que se assemelhe à rejeição. O gatilho pode ser um olhar, um comentário ou um parceiro que recusa fazer sexo numa determinada noite. O adulto com TDAH não sabe a diferença entre recusa e rejeição. Quando houve um não de um namorado ou namorada, de um amigo ou de um chefe, é como se o universo estivesse lhe negando o direito de existir. As memórias implícitas de um marido que vê sua esposa lhe negando o sexo tornam impossível para ele sentir qualquer outra coisa a não ser rejeição. Sua dificuldade de autorregulação também o impede de reagir como adulto em situações como essa. As emoções associadas às memórias implícitas de rejeição podem ser fortes o suficiente para gerar pensamentos de que a vida não vale a pena. Não vale a pena. Meu marido fica desnorteado quando lhe digo não, relatou uma mulher durante uma sessão de terapia. Ele fica arrasado e eu me sinto muito culpada. A reação do marido é a mesma do bebê sensível, quando o pai ou a mãe se mostra emocionalmente indisponível, né? Aqueles momentinhos assim. Por isso que, eu sempre, no caso de mães atípicas, a gente precisa olhar um pouco mais assim para essa mãe, para que ela consiga ter bastante nutrição para esse bebê, porque eu vejo muito nesse olhar também. As crianças sensíveis, elas vão fazer um convite, elas vão demandar mais. Mas a gente sempre fala, o caminho é o mesmo, a diferença é que ela demanda mais corregulação, ela demanda mais presença emocional nossa, essa disponibilidade que, como ser humano, é impossível a gente conseguir. A gente tem essa informação, a gente sabe, mas é impossível a gente conseguir estar ali e ser 100%. E como esses bebezinhos sensíveis, eles demandam mais, a gente precisa ter um olhar mesmo de maior cuidado para essa mãe atípica, para que ela consiga entregar mais, né? Entregar o que ele precisa no máximo de cuidado. Por isso que não se materna sozinho. Inclusive, acho que a gente vai falar isso no próximo capítulo. Vou continuar a leitura. Pois a vida do bebê parece de um fato impossível sem a atenção de seus cuidadores. O outro, aquele que rejeitou, é visto como uma entidade poderosa e cruel. Enquanto a pessoa rejeitada se sente sozinha, impotente, incapaz de fugir da dor emocional. Um homem que não se sentia valorizado pela esposa chegou a chamá-la de rainha do gelo.
o que automaticamente fazia dele seu súdito carente. Acredita-se que o córtex órbito-frontal desempenha um papel importante na autorregulação emocional. Ele ajuda a inibir fortes emoções, como o medo e a ansiedade, gerados na amígdalas e em outros centros do cérebro abaixo do córtex, abaixo do nível do córtex. Como vimos no TDAH, a capacidade de inibir fortes emoções está comprometida, porque as conexões do COF, que é o córtex órbito-frontal, com os centros cerebrais inferiores não se desenvolveram de modo ideal. Vocês querem fazer algum comentário? Interessante, né? E aqui está a diferença, porque a gente não nasce com essa parte desenvolvida. Nós somos neuroarquitetos do cérebro dos nossos filhos, e por isso que a gente tem que desenvolver a nossa para ajudar a criança nesse guia, né? Que a gente fala do guiar, do ser imagem, do ensinar. Todas as vezes que eu valido, que eu acolho, que eu olho para a emoção. Por isso, quando a gente fala, não desvie a emoção do seu bebê. Chore não, olha lá o avião. Não, a gente vai precisar sentar e lidar com a frustração e acolher, porque cada vez que eu vou repetindo isso, eu vou criando essas conexões de como lidar com essas emoções fortes. Se eu não faço isso, eu não tenho essa capacidade de inibir, eu fico comprometido, eu não desenvolvo esse cérebro, né? Que é como um músculo. Quanto mais eu uso, mais eu desenvolvo, fica sem desenvolvimento. As pessoas com TDAH está justamente porque não tiveram isso. E por ter sido bebês muito sensíveis e que precisava disso muito mais, é quando entra aí, né, o diagnóstico, o transtorno, enfim, mas é uma necessidade humana de todos nós. Assim, como a hipersensibilidade exacerba o sentimento de rejeição, a autorregulação deficiente devido à inibição comprometida do córtex exagera a reação à rejeição. Com isso em mente, podemos entender o que se segue. A reação do bebê à intensa ansiedade causada pela separação física ou emocional do cuidador consiste na raiva, no distanciamento ou numa combinação de ambos. Foi assim que eu muitas vezes reagi em circunstâncias semelhantes. Tenho certeza de que o que estava sendo ativado era o estado de ansiedade, a raiva que vivi no primeiro ano de vida, quando minha mãe esteve emocionalmente distante, em especial durante as 3 semanas que passamos separados por volta do primeiro aniversário, algo que contei com mais detalhes no capítulo 11. No segundo volume de sua trilogia sobre apego, que é o que a gente vai falar aqui, John Bowlby descreve o que aconteceu quando 10 crianças pequenas, até então acolhidas em abrigos, reencontraram a mãe após uma separação de 12 dias e 21 semanas. Em todos os casos, a separação se desvia a emergências familiares e a ausência de outros cuidadores. E em nenhum deles havia qualquer intenção da mãe de abandonar a criança. Ao reencontrar a mãe pela primeira vez após os dias ou semanas de separação, todas as 10 crianças demonstraram algum grau de distanciamento. Ou seja, eu não vou me entregar, é perigoso, isso pode acontecer de novo. Então, a forma de proteção é eu me afastar, é eu esquivar. E é muitas vezes o que aconteceu aqui com o Treva nos seus relacionamentos, é sobre eu não me entregar. Isso já aconteceu comigo também, abrindo o jogo para vocês. Eu demorei muito, assim, para me apaixonar pelo meu marido. Eu tinha muito medo de me entregar. Eu sempre fui essa pessoa também. Eu levo um tempo para me entregar. Acho que o primeiro amor que eu me entreguei de cara foi o meu filho. Mas para as amizades, para qualquer outra coisa, eu sou uma mulher, assim, as pessoas me veem, né? Muito simpática, muito risonha, estou sempre arrodeada. Mas a confiança de entregar mesmo, eu levo um tempinho para isso. E muitas vezes eu costumo sair do relacionamento antes de acontecer o pior, assim, sabe? Eu faço muito isso. Isso eu também tenho trabalhado muito. Eu estou melhor agora, mas eu lembro que desde a época de escola mesmo eu era aquilo. Eu era intensa, daqui a pouco eu desaparecia, eu sumia. Isso acontecia muito comigo também. 2 pareceram não reconhecê-la. As outras 8, as crianças, ele está se referindo, viraram o rosto ou se afastaram.
A maioria chorou ou demonstrou tristeza, várias apresentaram semblante ora choroso, ora vazio. Após períodos de separação mais curtos, o bebê cerca de 1 ano tende a demonstrar raiva. Bowlby também assinala que os pais podem ser fisicamente presentes, mas emocionalmente distantes, devido a estresse, ansiedade, depressão ou preocupação com outros assuntos. Ou seja, né, presença física não é presença emocional. Muitas vezes os pais deixam, né, mãe que deixam de trabalhar e estão ali com o filho, mas no fundo não estão. Isso é bem comum. Do ponto de vista do bebê, isso praticamente não faz diferença. Suas reações codificadas serão as mesmas, pois para ele a verdadeira questão não é a presença física do cuidador. Ai, a Adri entrou. Onde parei? Não é a presença física do cuidador, mas sua acessibilidade emocional. A dinâmica do afastamento já foi chamada por Bowlby de afastamento defensivo e tem um propósito. É como se a criança dissesse: foi tão doloroso para mim suportar sua ausência que eu vou me fechar dentro de uma armadura imune às emoções, ao amor e à dor. Nunca mais quero ser ferido desse jeito. Consequentemente, adultos com TDAH têm dificuldades para se entregar a uma relação, para se abrir e se permitir ser vulnerável. Dependendo do grau de tristeza que vivenciaram na infância, a simples ideia de um compromisso pode lhes causar ansiedade. Os homens com TDAH, em especial, tendem a manter um pé fora da porta ao se aprofundar no relacionamento. Eu vivo atrás de um step, me disse um homem de 30 anos, independentemente de quem fosse sua parceira atual. Ele se sentia mais seguro se conseguisse pensar em outra para assumir seu lugar se fosse necessário. O desinteresse que Trevor sentia pelas parceiras quando elas começavam a se envolver mais profundamente era, na verdade, uma expressão do seu medo de intimidade. Outra explicação para o comportamento de Trevor era o tédio. Muitos adultos com TDAH se entediam rapidamente com as relações e com muitos outros aspectos da vida. Acham que a falta de algo ao seu parceiro ou parceira, mas na realidade estão entediados consigo mesmo. Alguém apático precisa buscar fontes externas de energias e motivação, pois acredita que a plenitude só pode vir de outra pessoa. Essa é a memória implícita do bebê faminto por alimento emocional, incapaz de satisfazer as próprias necessidades, obrigado a depender do pai e da mãe. No relacionamento amoroso, a pessoa espera que o parceiro preencha o vazio que existe dentro dela. Só que esse alimento só pode ser encontrado por meio do crescimento psicológico e espiritual, ou seja, por meio do autoconhecimento. Que lindo, gente. Que lindo, né? Caramba, Garbo, ele é muito certeiro nas palavras. Enquanto esperamos que outra pessoa proporcione o que falta dentro de nós, inevitavelmente vamos nos decepcionar. Nesse caso, ficaremos tentados a procurar outro parceiro, um novo relacionamento, no qual talvez encontramos o que está faltando, sem desenvolvimento pessoal. Essa busca não levará a lugar algum. O medo de intimidade é também o medo de se perder. Há o conhecimento paradoxo de que a pessoa com TDAH quer contato humano verdadeiro, quer se sentir parte de um grupo, mas ao mesmo tempo é reclusa e muitas vezes prefere ficar sozinha. O paradoxo se deve à oscilação entre dois medos, o de ser abandonado e o de mergulhar tão profundamente numa relação, ponto de se anular. Só consigo ser eu mesmo quando estou sozinho, me disse Frank, 50 anos, um escritor que veio se consultar comigo após mais um relacionamento fracassado. Uma pessoa assim se vê diante de duas alternativas, nenhuma delas satisfatória. Ou escolhe a relação e desiste da própria identidade, ou mantém a identidade e desiste da relação
e até mesmo de qualquer contato social. A grande questão é que como ser fiel a si mesmo enquanto se convive com os outros. As pessoas desesperadas por um relacionamento abrem mão da própria identidade, de seus verdadeiros sentimentos por medo da rejeição. No decorrer do relacionamento, elas podem se atrair, como fez Trevo repetidas vezes, numa tentativa de se reencontrar. Essa dinâmica costuma ser vista depois de ato mais íntimo de todos, a relação sexual, quando uma profunda conexão é seguida por um impulso de se afastar, algo comum, especialmente entre homens. É possível passar décadas numa relação sem nunca se sentir totalmente comprometido com ela. A ambivalência é uma memória intrínseca de emoções da infância, quando era preciso escolher agradar aos pais ou agradar a si mesmo. O sexo é um bom termômetro para avaliar a intimidade de um casal. Quando pergunto aos meus pacientes com TDAH sobre sua vida sexual, costumo ouvir resposta como inexistente. Na maioria dos casos, a falta de intimidade sexual é um sinal inconfundível de que ambas as partes estão se afastando emocionalmente. O mais curioso é que vejo isso não apenas quando o casal ou um dos parceiros tem TDAH, mas também quando o TDAH está presente apenas nos filhos. Nesse último caso, a falta de intimidade entre os pais diz muito sobre o isolamento e a tensão emocional em meio às quais as crianças existem. Outro fator que enfraquece o desejo sexual é a propensão do adulto com TDAH a se comportar como uma criança irresponsável, algo mais comum entre homens. Isso pode levar o cônjuge a se comportar como sua mãe, organizando sua vida e cuidando de suas necessidades emocionais. Muitas esposas já reclamaram comigo que parece ter um filho extra dentro de casa, um filho de 1,80 m, já meio careca e de barba grisalha. Infelizmente, além desse papel de mãe, pode haver também uma rotina de broncas das quais muitos homens se queixam comigo. Eles costumam aceitar mal o fato de uma pessoa estar tentando controlá-los, mesmo que seja sua esposa, e mesmo que ela tenha motivos legítimos para isso. A contra-vontade de uma criança e adolescente descrita no capítulo 20 também é uma dinâmica importante que influencia as reações do adulto com TDAH. O casal se vê constantemente preso no emaranhado de ansiedade, controle, resistência e oposição. Um dos problemas de tratar o marido como se fosse um filho, claro, é que essa dinâmica é incompatível com o desejo sexual. Já aconselhei muitos casais a abrir mão dos papéis de pai ou mãe do parceiro para poderem ter intimidade verdadeiramente adulta. As pessoas gravitam em direção aos seus próprios reflexos emocionais, assinala Michael Kerr. Hoje em dia, já se reconhece que as pessoas preferem construir relacionamentos com quem está exatamente no mesmo nível de desenvolvimento psicológico e de autoaceitação que elas. As pessoas tendem a fazer escolhas com base em seu nível de desenvolvimento emocional, em muitos setores da vida, não só no casamento, escreve Starling Graham. Porque quem está num nível diferente praticamente fala outro idioma. Pessoas com níveis de desenvolvimento muito distintos têm pouco assunto em comum. O que podemos chamar de lei do desenvolvimento igual. Se aplica, inclusive, quando o casal acha que um dos parceiros é emocionalmente mais maduro. Talvez essa ilusão se deva ao fato de um dos dois aparentar mais estabilidade que o outro. Em geral, são as mulheres com TDAH que me dizem que o marido é mais bem ajustado que elas. Segundo determinados critérios, pode até parecer que sim. Talvez o marido tenha um bom emprego e demonstre muito mais autoconfiança que a esposa no dia a dia. No entanto, quando essa relação é examinada de perto, percebemos que, embora o marido seja o principal provedor em termos financeiros, é a esposa quem encarrega de toda a responsabilidade emocional. Isso é verdade. Ela é não apenas o esteio que sustenta a vida emocional da família,
como também tem a atribuição secreta e inconsciente de absorver as ansiedades do marido e proteger seu frágil ego, convencendo-o de que ele é um homem forte por natureza. A ansiedade dele, porém, pode ser notada em toda vez que a esposa se torna indisponível, mesmo que o motivo seja gripe de 3 dias. Muitas esposas relatam que o marido fica emburrado e o clima em casa se torna inexplicavelmente tenso toda vez que elas adoecem, o que denota a ansiedade do homem, a memória implícita de que a mãe dele, ou quem sabe o pai, ficava inacessível. A explicação, né? que muitos homens sentem isso. E um comentário que eu ia fazer quando eu estava lendo aqui, mas foi exatamente o que eu falei. E eu achei interessante que ele trouxe aqui que as pessoas desesperadas por um relacionamento abrem mão da própria identidade e seus verdadeiros sentimentos. Ou seja, né, são as duas consequências. Ou o homem fica nesse lugar por medo de rejeição, como ele trouxe, e no decorrer do relacionamento não se entrega como trevo aqui, né, que fica repetindo às vezes, tentando se reencontrar. E no caso das mulheres, muitas vezes esse desespero acabam abrindo mão de si e vivendo também, aceitando uma relação dessa. Normalmente é isso que acontece também. Então elas têm medo e aceitam migalhas, e os homens, por medo de se entregar, vivem também nessa vida também de, né, sem viver algo tão intenso e profundo. Uma pessoa com TDAH vai inevitavelmente escolher um parceiro ou parceira no mesmo nível de crescimento emocional que o seu. Não acho que isso é só uma pessoa com TDAH, isso é um relacionamento aprendido. A forma como nós nos relacionamos com nossos filhos hoje será a forma como nossos filhos irão se relacionar no futuro, tanto em relação aos amigos na adolescência, quanto também os parceiros que eles vão escolher aí, né? As meninas, os homens, e os homens, as mulheres aí, entre outros. Como uma pessoa com TDAH vai inevitavelmente escolher um parceiro, uma parceira no mesmo nível de crescimento emocional, como, por definição, o TDAH pressupõe uma inteligência emocional subdesenvolvida. Qualquer relacionamento de alguém com TDAH começa com duas pessoas que empacaram em estágios relativamente iguais de desenvolvimento emocional. Isso varia em maior ou menor grau, como tudo relacionado ao TDAH, mas nenhum desses relacionamentos escapará dos problemas advindo da falta de maturidade. Quando digo maturidade, me refiro ao grau de individualização, a capacidade da pessoa de se sustentar emocionalmente de forma genuína em momentos difíceis, sem precisar ser maternada por outro alguém. E eu uso a palavra genuína porque muitas pessoas fingem para si mesma e para os outros que são capazes de se cuidar emocionalmente, mas só fazem suprimindo a própria ansiedade. Essa ansiedade varrida para baixo do tapete se manifesta na forma de sintomas psicológicos ou doenças físicas, tá vendo? A doença como linguagem. Outra regra, quase sem exceção, é a nossa escolha de parceiros para relacionamentos. Tem por modelo as interações que tínhamos com nossos cuidadores. Eu acabei de falar. Isso é verdadeiro, mesmo quando as semelhanças não são aparentes. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a ideia de terem buscado parceiros parecidos com seu pai ou sua mãe. Escreve o terapeuta de família e educador Evelyn Hendrick. No nível consciente, elas estavam procurando apenas traços positivos. Pessoas gentis, amorosas, bonitas, inteligentes e criativas. No entanto, sejam quais forem suas intenções conscientes, a maioria das pessoas é atraída por parceiros que possuem os traços positivos e negativos de seus cuidadores. E os traços negativos costumam ter mais influência. Eu atraio para mim, né, aquele modelo que eu tive na minha infância. Do ponto de vista neurofisiológico, nossa escolha de parceiro reflete os padrões de relacionamentos iniciais gravados nos circuitos neurais do córtex pré-frontal direito.
em especial sua porção órbito-frontal. O COF reconhecerá e escolherá como alvo alguém que, no nível inconsciente, ative suas reações familiares. Essa pessoa, afinal, se parecerá mais com as pessoas por cujo amor ansiamos tão desesperadamente a vida inteira, durante a vida inteira. Somos inexoravelmente propensos a nos casar com a pessoa que, dentre todas as candidatas, mais provavelmente provocará em nós as memórias implícitas mais dolorosas e confusas, assim como as mais calorosas e felizes. As relações precisam mudar, caso se queira criar condições propícias ao desenvolvimento. Devo ser uma pessoa muito forte, disse Jennifer, 33 anos, que tem TDAH. Devo mesmo. Do contrário, não teria suportado o que vivi no meu casamento. O marido, apesar de bem intencionado, era autoritário, frio e totalmente contrário à ideia de fazer aconselhamento ou terapia de casal. Ela se sentia muito só. Concordei que ela havia demonstrado muita força ao lidar com a situação, mantendo o emprego e assumindo a responsabilidade por criar os filhos, um deles com TDAH bastante pronunciado. Ela também exibia força emocional ao reconhecer, ao contrário do marido que precisava de ajuda. Só que existe uma diferença importante e muitas vezes negligenciada entre ser forte e ter poder. A força é a qualidade interior. O poder se estabelece na relação com os outros. Eu posso ser forte e, ao mesmo tempo, ser impotente em alguns relacionamentos. No casamento, quem precisa suportar as coisas? Perguntei. Quem tem mais poder ou quem tem menos? A disposição de Jennifer para aceitar um fardo injusto era como sempre, uma reencenação do papel que ela desempenhava quando criança em sua família de origem. Enquanto ela continuasse assumindo esse fardo sem questionar, pouco conseguiria avançar em direção ao seu objetivo, desenvolver-se e atenuar seus padrões de TDAH. Um dos problemas que mais deixa os parceiros perplexos é que John Hart denominou memória histórica. O adulto com TDAH e, naturalmente, a criança, funciona às vezes como se acontecimentos anteriores, mesmo os mais recentes, nunca tivessem ocorrido. Imagine que seu parceiro com TDAH tenha lhe ofendido na noite anterior, mas hoje de manhã cumprimenta você com um sorriso caloroso e um abraço, esperando que você haja da mesma maneira. Como as feridas da noite anterior ainda estão recentes, você não se demonstra nem um pouco receptivo, você recua, o que acaba provocando no parceiro uma reação de raiva ou afastamento diante dessa rejeição. Outro aspecto da memória histórica é sua natureza excludente. Quando, por exemplo, uma pessoa recorda os bons tempos de uma relação e quase como se nada de ruim jamais tivesse acontecido. Infelizmente, também acontece o contrário. Quando se está recordando o lado ruim, é como se nunca tivesse havido um lado bom. O sentimento atual domina a memória. Nesse aspecto, a mente com TDAH se assemelha muito à de uma tela de TV. Não se pode acessar 2 canais ao mesmo tempo. Esse traço lembra o pensamento tudo ou nada, de crianças pequenas, e é mais um indicador do desenvolvimento incompleto na pessoa adulta. As limitações neurológicas do TDAH impõem muitos outros problemas, é claro. É difícil viver com um parceiro que pode ser bagunceiro e desorganizado, que não se lembra do que prometeu, que se desliga no meio das conversas, que esquece datas e aniversário, que tem pavio curto e em momentos de crise pode se descontrolar. Nada disso, porém, chega perto do estrago causado na relação pela ansiedade e pela dor armazenada nos circuitos de memórias implícita do cérebro com TDAH. E finalizamos aqui o capítulo 27. Nossa, gente, que forte, né? E que comum, e que coisa que a gente vê tanto sobre isso. E eu falo assim, né? Eu estou tentando quebrar esse ciclo para que meu filho tenha uma relação, faça uma escolha bem melhor no futuro. Acho que todas nós, né? Temos esse mesmo objetivo aqui.
E o quanto que ficar num relacionamento ou não valorizar ele, né? Sempre, como ele falou aqui, sempre acessar somente o lado ruim, ou muitas vezes uma pessoa que está vivendo uma relação ruim, mas só acessa o lado bom, o quanto que tudo isso é complexo também, quando se fala de relacionamento. E somente para sair disso, só com muito autoconhecimento mesmo, né? Para a gente poder perceber o nosso valor, a nossa identidade e conseguir sair desse padrão aprendido da nossa infância. Vocês querem fazer algum comentário? Ai, peraí, que meu pezinho tá com cãibra. Ui! Ai. Tentar continuar. Moisés, salvo pelo anjo, automaternagem. Aí esse capítulo aqui vai ser bonito. A frase de esse nome aqui, Friedrich, acho que é isso. Para tornar-se o que se é preciso não ter a mais vaga noção do que se é. Visto assim, até mesmo os erros da vida têm seu ressignificado e valor. Não, tem seu significado e valor. Para tornar-se o que se é preciso não ter mais a vaga noção do que se é. Visto assim, até mesmo os erros da vida têm seu significado e valor. Os eventuais caminhos secundários e errados, os atrasos, as modéstias, a seriedade desperdiçada em tarefas que nada têm a ver com a tarefa. Quando pais e mães vêm buscar tratamento para o filho ou a filha com TDAH, minha principal preocupação é ajudá-los a ver que são eles os mais aptos a guiar essas crianças pelo caminho do desenvolvimento. Entendeu? O trabalho do educador parental, por que a gente não atende as crianças e sim esses pais? Aqui está a resposta. Porque são eles os mais aptos a guiar essa criança pelo caminho do desenvolvimento. Já vimos nos capítulos anteriores as abordagens e os princípios por meio dos quais eles podem fazer isso. Princípios semelhantes se aplicam ao adulto. A questão continua a mesma. Quando são as condições necessárias para o desenvolvimento da autorregulação, da motivação intrínseca e da autoestima de um adulto. A diferença, claro, é que na vida adulta, na idade adulta, estabelecer essas condições não é mais uma tarefa do pai ou da mãe. A pessoa se vê diante da enorme responsabilidade de oferecer a si própria o mesmo apoio e a mesma atenção que o TDAH sempre sabotou. Aí, quando a gente chega aqui, não, eu tive uma infância assim, minha filha, comigo agora é você. Agora somos nós que vamos cuidar dessa criança aqui. Né? Eu sempre falo, eu tenho 2 crianças. Eu tenho o meu filho, que me fez olhar para minha criança aqui, que é a Keline pequenininha, e agora eu que dou as mãos, né? Muitas vezes a gente acaba entrando em sentimentos, em pensamentos lá de trás, e aí eu paro e dou as mãos, você está segura aqui, sabe? Assim, se alta maternagem, né? Que agora é nossa responsabilidade de guiar. O adulto com TDAH, assim como a criança, precisa de mais do que ferramentas de organização e técnicas comportamentais para saber lidar melhor com as obrigações e tarefas. Embora úteis, essas estratégias não resolverão o problema central, que é a relação que a pessoa tem consigo mesma. A questão segue sendo relacional, mas desta vez, adulto e criança estão fundidos numa só pessoa. A primeira medida de automaternagem que sugiro às pessoas é buscar autoconhecimento e apoio psicológico. No próximo capítulo, veremos questões de cuidado físico, medidas simples para muitas vezes, mas muitas vezes negligenciadas. Buscar se conhecer com compaixão é o primeiro passo. Ao longo desse livro, enfatizei a importância da compreensão em qualquer abordagem de tratamento para o TDAH. O amor parental é uma força da natureza tão sábia e tão potente que, quando pais e mães se dedicam ao esforço de compreender quem são seus filhos e por que eles fazem o que fazem, as palavras e as ações adequadas seguem quase automaticamente.
seguem-se quase que automaticamente, né? Isso aqui é muito importante. Quero até fazer um trabalho depois sobre isso aqui. Ter uma mente aberta, se interessar de verdade em entender a criança, aceitá-la incondicionalmente, admitir que não dá para saber o que ela pensa ou sente, né? A gente julga muito. Tudo isso é grande valia para tentar reparar feridas infligidas por erros do passado, por julgamentos equivocados e pelos bloqueios emocionais dos próprios pais. E tudo isso é igualmente importante quando o adulto com TDAH embarca em sua jornada de autocura. Desenvolver uma nova autoimagem não é uma tarefa fácil, uma vez que contraria uma vida inteira de condicionamentos. Não basta ter pensamentos positivos, nem afirmar ingenuamente: eu hoje vou ser mais gentil comigo mesmo. Em vez disso, a pessoa precisa se despir gradualmente das defesas construídas tempo antes por pura necessidade. Defesas mantidas devido às ansiedades contidas na memória implícita. É preciso ter não apenas vontade de se aceitar, mas também coragem para olhar com honestidade. Além disso, o adulto com TDAH precisa adquirir as competências do autoconhecimento. E a primeira delas é a capacidade de notar toda vez que fizer um comentário ou julgamento crítico em relação a si mesmo. Notar toda vez que for dominado pela ansiedade, notar quando seu comportamento não estiver de acordo com seu objetivo de longo prazo. Como uma mãe preocupada com o filho, a pessoa adulta deve se perguntar quais são os significados por trás de um determinado comportamento que ela mesma está tendo. A pessoa nota e aos poucos vai aprendendo a não julgar o comportamento e sim aceitar os sentimentos que o motivam. Eu sou o meu pior inimigo, pode reclamar alguém, porque dou tanta importância ao que os outros pensam. Ou por que eu faria uma coisa dessa se sei que nunca funciona? Se feitas com compaixão, essas perguntas podem ajudar a explicar muita coisa. Com grande frequência, elas nem sequer são perguntas, são afirmações impacientes e autocondenatórias. Há algo muito errado comigo, eu não deveria ter tanto medo de opinião dos outros. Uma mudança no tom e nas palavras faria desse julgamento um bom ponto de partida para autoconhecimento. Eu gostaria muito de entender por que me sinto tão mal só de pensar em desagradar os outros. Existe sempre algum motivo válido, ou pelo menos existia, quando esse comportamento específico foi adotado. Podemos nos livrar daquilo que compreendemos, mas nos agarrar com unhas e dentes a aspectos da nossa personalidade que permanecem ocultos e cujo poder não entendemos. O adulto precisa estar atento ao tom que usa ao fazer essas perguntas. Ele deve entrevistar a si mesmo, não se interrogar. Esse tipo de trabalho não se faz da noite para o dia. Quanto tempo você diria que levou para desenvolver esses problemas e chegar ao seu estado atual? Pergunta ao paciente com TDAH, que chega ao meu consultório, em geral, com pressa de resolver tudo na primeira sessão. 3 ou 4 décadas é a resposta habitual. Então, eu digo que vai ser preciso pelo menos uma fração considerável desse tempo para reverter as coisas. Que legal, né? Esse foi um exercício que eu também aprendi a fazer comigo, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente estuda sobre agressividade, pior do que explodir é implodir. Então, tem muita gente que está explodindo, coloca a responsabilidade no outro, é completamente crítico com o outro, é a criança que muitas vezes a gente vai ter uma demanda maior, porque é aquela criança que a gente diagnostica muitas vezes, né, com TOD, com qualquer outra coisa, porque é a criança que coloca mesmo para fora, e que bom, porque quando a gente sai desse lugar e começa a colocar para dentro, é doloroso, né, traz um estado de congelamento que dificilmente você consegue sair dele, e a gente fica anestesiado,
E a gente muitas vezes não faz, procrastina. E eu sou bem assim, nessa autocrítica, sempre assim, ai meu Deus, não é para mim, não vou conseguir, não. E uma vez eu parei, fiz exatamente o que ele falou, assim, eu parei, me olhei, sabe, e percebi que eram as vozes que eu havia ouvido décadas atrás, né, e olhei e disse assim, não, você não é isso, e comecei a me imaginar ali, né, eu criança, eu tendo esse encontro comigo mesma, e falando para mim o que eu falo para o meu filho, que a gente está quebrando esse ciclo. E aí, para o meu filho, eu estou sempre falando: você é uma criança linda, maravilhosa. Ai, filho, eu te amo, sabe? Eu comecei a dizer assim: eu vou começar a falar isso para mim mesma. E foi um exercício muito gostoso mesmo, assim, de toda vez que eu tenho isso que ele fala, assim, da gente se perceber, eu faço sobre mim. Isso conta a minha história. E a gente poder se abraçar e dizer: vamos fazer diferente agora, sabe? Mas com muita compaixão. É um processo lindo, transformador. Não é para todo mundo, é um mergulho muito intenso, mas é um mergulho transformador. No segundo ponto, ele fala sobre a autoaceitação, tolerar a culpa e a ansiedade. A autoaceitação não é um conceito tão simples quando sugere o próprio nome, já que não existe um eu abstrato flutuando por aí, implorando para ser aceito. O eu é da forma como vivenciamos, feliz no momento, ansioso no seguinte, confiante pela manhã, culpado e envergonhado à tarde. Ora generoso, ora carente. O problema não é termos esses sentimentos mutáveis e conflitantes, mas termos em relação a eles uma atitude muito condicional. Queremos manter alguns e afastar outros. Nisso, empilhamos nossa infância, quando os adultos à nossa volta preferiam ver apenas os aspectos da nossa personalidade que não lhe causassem desconforto. A autoaceitação não significa, portanto, gostar de si mesmo em todos os momentos da vida, e sim tolerar as próprias emoções, todas elas, inclusive as incômodas, que é o que a gente agora está fazendo com nossos filhos, né? E ensinando para quebrar esse ciclo. Porque nós somos tudo isso, não somos uma coisa só. A culpa é um exemplo perfeito de emoções que adultos com TDAH tentam evitar a todo custo. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender que sua segurança psicológica não está em fugir do sentimento de culpa, e sim em viver bem com ele. Eu vivo tentando agradar os outros. É uma frase recorrente entre adultos com TDAH. Estou sempre muito atento às necessidades de outra pessoa. Me sinto culpado quando decepciono alguém. Nunca consigo dizer não, ou sou o tipo de pessoa para quem todo mundo liga para contar seus problemas, mas eu mesma não consigo fazer isso. Me sinto culpado só de pensar nas outras pessoas que têm problemas maiores que os meus. Eu deveria ser capaz de me virar sozinho. Para ilustrar tão desagradável tão desaconselhável é tentar eliminar a culpa, vejamos uma antiga lenda judaica sobre o bebê Moisés, que não consta nas escrituras. Segundo a conhecida história bíblica do Êxodo, Moisés estava destinado a conduzir os escravos hebreus para longe do jugo egípcio. Ainda bebê, escapou da morte e foi adotado na corte real pela filha de Faraó. Segundo a lenda, os videntes imperiais profetizaram que o menino um dia contestaria a autoridade real. Por isso, ele foi submetido a um teste fatal. Colocaram na frente dele uma pedra de ônix, símbolo de ambição real, e também um carvão aceso. Se ele pegasse a pedra, morreria. Sem ver visto por ninguém, o anjo Gabriel se postou atrás de Moisés para protegê-lo. Moisés estendeu a mão em direção à pedra de ônix e tentou pegá-la, mas o anjo Gabriel guiou sua mão para longe e pôs sobre o carvão em brasa, e o carvão queimou a mão do menino, que a ergueu e levou à boca, queimando assim parte dos lábios e da língua, e por toda a vida teve dificuldade de falar. Para qualquer pessoa que ouve essa história, fica claro que o anjo salvou Moisés, embora tenha feito seu protegido ferir a boca. Naquelas circunstâncias, Gabriel não tinha alternativa. A culpa desempenha o mesmo papel de sobrevivência. Ela é uma guardiã.
Quando o mundo adulto exige, mesmo sem querer, que uma criança reprima a parte do seu verdadeiro eu, os próprios desejos, sentimentos e preferências, ela precisa desenvolver algum mecanismo interior que a force a se adequar automaticamente. Do contrário, terá que suportar a dor de ter decepcionado e afastado os pais. A culpa é como um desses mecanismos interiores. Ela guia a criança para longe da pedra do ônix, seus próprios impulsos. E a faz levar à boca o carvão em brasa, o sentimento que os pais julgam aceitáveis. A criança se fere, mas a relação indispensável com o adulto é preservada. Gente, que forte, né? E que analogia ele traz, assim, nesse contexto bíblico, muito forte isso aqui que ele escreveu. A culpa funciona de um jeito muito simples. Recebe um estímulo e provoca uma reação. O estímulo é o seguinte: você, criança ou adulto, deseja fazer algo por si, mesmo que talvez decepcione outra pessoa. Esse algo pode ser delito real, como roubar, ou pode ser um simples desejo de se expressar genuinamente, mesmo que isso contrarie seus pais. Para a culpa não faz diferença, tanto o delito quanto a autoexpressão geram o mesmo julgamento egoísta. A culpa tampouco é capaz de distinguir passado e presente. Ela vê apenas a relação que você tinha com seus cuidadores na infância, ainda que hoje você esteja interagindo com seu cônjuge, seus amigos, sua médica, seus funcionários. A culpa é incapaz de entender que os serviços dela não são mais necessários. Ela simplesmente permanece ali, causando desconforto. O problema é que tememos, queremos nos livrar dela. Eu vou obedecer, faço qualquer coisa, desde que você suma, apenas vá embora. Se vivêssemos na culpa, a amiga leal e bem-intencionada como ela é, nos abriríamos espaço, escutaríamos seu alerta, não seja egoísta, mas decidiríamos por nós mesmos, de maneira consciente, se esse alerta faz sentido ou não. Sim, obrigado pelo aviso. Pode continuar me acompanhando se quiser, mas vou deixar meus circuitos cerebrais adultos decidirem se estou de fato ferindo alguém ou apenas atendendo às minhas necessidades legítimas. As pessoas precisam aprender a aceitar a culpa, avaliando criticamente as suas mensagens. A culpa sempre vai existir. Sua voz está gravada em circuitos de memórias implícita intricamente construídos. Não é possível se livrar dela à força, apenas comprar seu silêncio temporariamente, lhe obedecendo. Melhor seria acolhê-la como parte do autocuidado, pelo menos no início desse processo. Se a pessoa não sente culpa, é porque deve estar ignorando o seu verdadeiro eu. Que lindo, né? Eu vejo muito assim, são aqueles sentimentos não aceitos. E muitas vezes essa culpa ela também é algo aprendido na nossa infância, né? Quando nossos filhos erram, não mais aqui. Eu acho que a gente já chegou aqui com um bocado de paz consciente. Mas na minha infância mesmo, quando eu cometia um erro, é que minha mãe considerava um erro, ela falava. Vocês e vocês eram assim. Falava. E assim, aquela sensação que você vai se sentindo pequeno, inválido, sabe? Então, vem muito também desse lugar. E a gente cresce ainda sentindo isso, assim, egoísta, não faz nada direito, sabe? Se sentindo pequeno. Então, como a Bíblia fala, né? Ele trouxe esse exemplo aqui de Moisés, eu sempre falo assim, nenhuma condenação há. Então, a culpa é nossa amiga, a condenação que não. Ficar nesse processo de autocondenação, de que eu, poxa, poderia ter feito assim ou assim, não vai levar a lugar nenhum. Mas também, se não existisse culpa, foi uma coisa que eu sempre falo, nós seríamos todos pais psicopatas, porque a gente ia sentir como se não tivesse acontecendo nada, não faz sentido. Então, é uma forma de avisar, assim, oi, cuidado aí, né? Rever isso melhor. Quando a gente fala para os nossos filhos, não, doeu mais em mim do que nele. Não, esse incômodo é do Espírito Santo, eu falo. Para mostrar que esse não é o caminho, mas também não é um caminho de condenação, mas um caminho de consciência, onde eu posso, realmente não era por aí, mas agora eu vou fazer diferente.
Mesmo que as consequências fiquem, como no caso do menino Moisés aí, que ele trouxe, mas foi o melhor naquele momento, né? O anjo sem escolha foi o melhor. Então não adiantaria ficar com aquela culpa, mas sim entender que cada um tem a sua história e a gente vai se levantar, porque eu acredito que nesse plantio vai haver resquício lá na frente de alguma coisa, de algum dano, de algum trauma, por isso que a meta é redução de danos na vida do meu filho. Não adianta eu ficar amargurada na culpa, mas entender que dentro do meu contexto, do meu conhecimento, foi o melhor que eu pude fazer. Realmente, foi o melhor, sabe? Se eu não sentisse essa culpa, eu estaria ignorando tudo isso, negligenciando, né? Muita gente faz isso. Minha filha, eu não levo essa culpa. No fundo, levo. No fundo, é uma forma da gente realmente olhar para ela com carinho e com consciência de dizer, faz sentido? Que escolha melhor eu posso fazer? Né? E não querer se livrar dela a todo custo. Realmente muito lindo o que ele traz aqui. E eu gostei da analogia também dele. Então, é sobre aceitar, todos os sentimentos são aceitos, né? Mas não deixar com que eles não dominem. A gente que regula tudo isso, né? Não controlamos. Algo parecido acontece quando alguém com TDAH precisa se impor. Isso aqui eu vou me identificar também. John, homem na casa dos 40, que vive com um companheiro há quase 20 anos, está tomando remédios para tratar seu TDAH há cerca de 6 meses. O trabalho psicológico de John fez desde o diagnóstico o tem ajudado a se sentir cada vez mais independente do parceiro. Antigamente, eu nunca pensava no que queria fazer, diz ele. Eu fazia sempre o que o George quisesse. Agora tenho minhas opiniões, mas fico muito ansioso toda vez que tento expressá-las. Fico tenso, ofegante. Eu o parabenizo. Na relação com o George, ele passou quase 2 décadas sem notar a própria ansiedade, apenas porque nunca se permitiu dar sequer um único passo independente. Sua ansiedade, consequência natural de autoafirmação, é a prova de seu enorme esforço de autoconhecimento. Se conseguir acolher e suportar essa ansiedade, John seguirá crescendo. Pode parecer contraditório adquirir que, na realidade, muitas pessoas com TDAH agem, sim, de forma egoísta, em especial quando se trata de seus vícios e compulsões. Mas como isso se relaciona ao que aprendemos sobre o efeito inibidor da culpa e da ansiedade? Posso testemunhar que, em alguns aspectos importantes da minha vida, não todos, eu sempre quis agradar aos outros, reprimindo o meu verdadeiro eu. Também me comportei muitas vezes de modo autocentrado e narcisista. Quanto mais o verdadeiro eu é reprimido, mais compulsivas as tentativas de compensar isso, rendendo-se a impulsos e desejos superficiais, infantis e gratificação instantânea. Não se punir pela situação atual. Se quiser alcançar a cura, não se repreenda por não ter chegado lá ainda. Não acredito que desperdicei tanto tempo na vida, ouço de muitos adultos com TDAH. Só fui descobrir depois dos 40 o que deveria ter entendido quando era adolescente. Eu também já desejei ter entendido 10, 20, 30 anos atrás o que aprendi em relativamente pouco tempo. Só que eu não tinha como entender no passado, simples assim. Não tenho motivo algum para me ver como vítima, mas não escolhi as circunstâncias que moldaram minha neurofisiologia e minha personalidade, que são só as mesmas coisas. Só se pode fazer escolha quando se está consciente e disperso, não antes. Que lindo. O despertar não é repentino, é gradual e acontece em etapas. Às vezes pegamos caminhos alternativos ou entramos sem perceber em becos sem saída. Pagamos por cada erro e, infelizmente, os outros também. Nada disso tem como ser evitado. Tudo precisa acontecer. Não só nos encontramos a direção certa para sabermos que a encontramos. Nem assim a jornada termina e ainda podemos nos perder de novo. Até os caminhos secundários e errados têm significados e propósitos, nem que seja nos ensinar
para que lado não fica a nossa estrada. Escolher um guia, psicoterapia e aconselhamento. A pessoa com TDAH, seja qual for a sua idade, ao ser diagnosticada, passou a vida inteira com baixa autoestima e sofrimento emocional. Muitos de seus comportamentos são tentativas vãs e mal disfarçadas de eliminar o sofrimento. Só que o sofrimento não tem como ser eliminado, ele precisa ser ouvido. Ele tem uma história para contar e lições para ensinar. No projeto de automaternagem, o adulto não tem muitos meios de proporcionar isso a si mesmo. Pais amorosos podem dedicar tempo à criança, ouvir histórias, ajudá-la a expressar seus sentimentos, espelhar suas emoções, mas o adulto precisa encontrar um cuidador substituto, de preferência um profissional de aconselhamento ou psicoterapia. Sem esse suporte especializado, a abordagem do TDAH em adultos tende ao fracasso. O propósito da terapia não é curar o paciente ou dizer o que ele deva fazer da vida. O objetivo é que a pessoa amadureça e respeite a si mesma pelo que é. Em outras palavras, o objetivo não é curar, mas se desenvolver. O papel do terapeuta é o de um espelho falante no qual o indivíduo possa ser refletido com mais clareza, até adquirir as competências necessárias. Sem o espelho, ele é tão incapaz de ver a própria psique quanto os próprios olhos. O terapeuta precisa estender ao paciente a atitude que Carl Rogers chamou de positivo e incondicional. Quando uma pessoa é encorajada a acessar e expressar seus sentimentos mais profundos, escreve o psicoterapeuta e psicanalista britânico Anthony Storr, sabendo que não será rejeitada por ser quem é, costuma ocorrer um processo de reorganização ou de resolução na mente, trazendo consigo um sentimento de paz, um sentimento de que a verdade foi alcançada a fundo. A quem se deve recorrer? Infelizmente, as pessoas nem sempre encontram um terapeuta competente e compassivo, porque confunde psicólogo com psiquiatra. Enquanto ambos lidam com problemas da mente, a formação que recebem é muito distinta. É verdade. A formação acadêmica dos psicólogos tende a incluir material sobre o desenvolvimento da mente humana da infância em diante, sobre raízes de seus potenciais distúrbios e também sobre a experiência prática da terapia. Por não serem médicos, os psicólogos não podem receitar medicação e seus serviços nem sempre são cobertos pelo plano de saúde. A questão financeira também é complicada, já que as tarifas praticadas pelos psicoterapeutas podem ser altas ou mesmo proibitivas para muitos orçamentos. Para outras pessoas é uma questão de prioridades. Eu mesmo não estava disposto a pagar por esse serviço na época em que eu relutava a aceitar que precisava de ajuda. Essa resistência é exacerbada quando negamos que temos um problema, quando não valorizamos nossas necessidades emocionais e nosso crescimento psicológico, e quando já temos a crença arraigada de terapia é inútil, ou terapia é só para gente louca, né? Muita gente acreditava nisso. A não ser em casos de transtornos mentais complexos ou de depressão grave que necessita de hospitalização, reluto em encaminhar meus pacientes a um psiquiatra. Não questiono a competência ou as intenções dos psiquiatras, questiono a própria natureza do que a psiquiatria se tornou e o tipo de formação que a residência em psiquiatria oferece aos futuros profissionais. Como escreveu um psiquiatra norte-americano numa edição de 1996, muitos dos residentes em psiquiatria que se formam hoje não fazem a menor ideia de como compreender o organismo humano no contexto do estresse causado pelo ambiente e pelas relações. Enfatiza, em vez disso, uma compreensão limitada da biologia e sua manipulação por meios farmacológicos. É espantoso perceber, comenta Antônio Damasio, que os estudantes de medicina aprendem psicopatologia sem nunca terem aprendido psicologia. A psiquiatria tende a aceitar o modelo médico da doença e da cura.
Mesmo após muitas idas ao consultório de psiquiatria, as pessoas com frequência relatam que as questões básicas da vida que levaram à depressão, ao déficit de atenção, à ansiedade, ao pânico, não foram abordadas, nem de maneira superficial, que é o que a gente questiona, né? Quando as crianças vão no neuro, por exemplo, e só contando um pouquinho, ou com um vídeo, que uma mãe faz um vídeo com a criança numa situação, leva, tá lá, diagnóstico, medicação passada, toma e vai. Gente, é algo muito louco mesmo, muito. Eu acho até desumano, sabia? Quando eu vejo profissionais assim, sem olhar o contexto, sem olhar para aquela história, sem olhar para aquele ambiente. Eu sei que a medicação ela é importante, ele até já falou aqui, mas não era para ser desse jeito. Não é para todo mundo. E ainda assim, ele fala da psicologia, eu ainda vejo que muitos profissionais não estão atualizados nisso. Não estão. Eles parece que o curso é muito superficial também. Eles estudam somente o transtorno e não o desenvolvimento, e não o ambiente. Essa semana mesmo, uma psicóloga, né, de um caso que eu vi, e eu conheço esse caso perto de mim, diagnosticou ali, era uma adulta, tudo bem, né? Sei lá, mas com algumas horinhas de fala e do que aquela pessoa estava sentindo, a psicóloga entregou um diagnóstico no mesmo dia. E falou que a casa, por exemplo, era um gatilho, mas para quem conhecia a história, sabe que ela nunca nem esteve nessa casa. Então, a casa não era um gatilho, o gatilho estava dentro dela. E ali eu percebi, mais uma vez, um olhar superficial, porque nos meus atendimentos eu não tenho esse olhar assim. Eu vou mais profundo, eu vou além, eu vou, sabe, a gente não vai conseguir isso no primeiro encontro, óbvio, mas eu jamais dou uma resposta só com o que a pessoa está trazendo ali, porque muitas vezes o áudio não condiz com o vídeo. Aquilo que o outro fala nem sempre é o que ele vive verdadeiramente. Né? Como até ele traz aqui a história do Trevo. Tive uma infância maravilhosa, a visão que ele tinha era essa, mas existia algo que ele não sabia e que estava na sua memória inconsciente, que estava registrado no seu corpo. Então, é muito mais nesse sentir, sabe, do corpo, da troca, de um olhar muito profundo. E, assim, eu vi o nosso trabalho, né, porque, assim, eu não estudo um transtorno, a gente estuda desenvolvimento. Então, através do que a paciente trouxe, eu questionei se, dentro daquele transtorno, aquelas atitudes realmente eram coerentes, né? Mas ali já não era mais a minha área de atuação, seria dela, realmente. Mas até chegar lá é aquilo, né? O educador, ele antecede. Talvez, se passasse por essa triagem com a gente, né? A criança, por exemplo, e aí depois entregasse lá, eu acho que tudo seria melhor, para entender o diagnóstico e ali sim trazer um outro olhar assim da psicologia. Ainda sinto isso, eu vejo como algo muito superficial, e eu dou os parabéns a todos os psicólogos que se aprofundam, porque eu sou essa profissional também. O que eu sei hoje é menos do que eu quero saber amanhã. Então, eu quero estar sempre me atualizando. E eu tenho um amigo, sim, que, né, amiga, a gente faz terapia também, e tem amigos que eu admiro, que eu digo, uau, essa profissional é excelente. Muitos têm, mas são somente aqueles que não ficam parados. Eu acho que isso é para qualquer profissão. Professor, médico, engenheiro, advogado, qualquer uma. Qualquer uma. A gente precisa estar buscando ir além, né? É verdade. Uma coisa que ele traz também, né, importante de ressaltar, é esse acesso, né, às terapias, né? Não é um trabalho, assim, de fácil acesso para a população em geral, né? Uhum. Se você tem ali um poder aquisitivo, você vai poder pagar. Agora, se você não tem, provavelmente não. E, inclusive, né, quando a gente pensa a nível plano de saúde, por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha
que estava buscando terapia e só podia fazer pelo plano. São 20 minutos, gente, que o plano cobre. O que que você consegue em 20 minutos uma vez na semana? Me diz, assim, né? A gente, quando atende uma família, às vezes a gente fica 1h30, né? 2 horas, porque é muita profundidade para você tratar ali em 20 minutos, né? Não dá. Eu entendo, assim, né? Que existe ali as questões do plano, né? Não é o profissional, é o plano de saúde, né? Mas você vê que é uma cultura, né? Tão assim, né? Enraizada e de tão difícil acesso à população em geral, que o próprio plano de saúde não reconhece a necessidade de tempo ideal, assim, de uma terapia, né? 20 minutos, nossa, nunca atendi uma mãe em 20 minutos. Não dá, é impossível. É 1h30, no contrato eu coloco de 1h a 1h30, mas 2 horas já ficamos, sim. Ali, dependendo do caso, né? Sim. É loucura. No modelo médico, o paciente apresenta os sintomas e, após extrair as informações necessárias, o médico diagnostica e receita, administra ou opera a cura. Essa abordagem funciona para um osso quebrado, mas não para uma psique ferida. Funciona para um apêndice inflamado, mas não para um desconcerto de emoções. Para uma questão complexa como o TDAH, o modelo médico é inadequado, a não ser no restrito âmbito do tratamento farmacológico. É. Então, podemos inferir que nenhum psiquiatra sabe oferecer psicoterapia, ou todos os psicólogos, ou que todos os psicólogos sabem? Não dá para generalizar desse jeito. Eu mesmo fui atendido por um psiquiatra cuja abordagem creio que me ajudou, e por outro lado conheço psicólogos cuja competência não posso atestar. Nenhum currículo formal e nenhum diploma podem, por si sós, incultar as qualidades obrigatórias de um bom terapeuta. Empatia, integridade, compaixão, honestidade, reflexão e competência. Há terapeutas excelentes que não são nem médicos, nem psicólogos. Que massa! Há educadores parentais excelentes que não são nem médicos e nem psicólogos, mas que a gente tem transformado vidas, a gente tem. Verdade, amiga, verdade. E a gente vê, né, muito importante isso que ele traz, né, porque existe uma briga aí também, né, psicólogos, terapeutas, educadores parentais, né, e ele traz muito isso, né, não é o que você onde você se formou, né, mas é o que você fez com isso, né, quem você se tornou, né, e como você busca mais e mais, né, por isso. É muito muito lindo, assim, tudo que ele traz. Eu me identifico demais, assim, com essa pessoa que ele descreve aí, né, tive esse processo em relação à culpa, em relação a ser essa pessoa, né, que coloca o outro como prioridade, né, essa menina boazinha, né. E hoje eu venho desconstruindo isso, né, cada dia eu consigo ali um pouquinho mais. Eu acho, gostei desse capítulo, amiga, assim, muito profundo, né? Eu gostei, e assim, agora não tanto, mas pela nossa profissão ser algo muito novo e desconhecido, a gente se sentiu insegura no começo, né? Até que nível e o meu conhecimento. E talvez por isso que a gente ficou também buscando muito, era curso e mais curso, e terminava um e faziam dois ao mesmo tempo, e comprando livros e mergulhando, porque a gente achava muito disso, né? E hoje eu paro e eu consigo reconhecer. Eu falo, caramba, a informação que eu tenho como profissional é muito, muito profundo. Ver valor, né. É. E eu acredito que é uma profissão do futuro. Eu acredito que vamos ter esse reconhecimento, sim, mais potente. Eu acredito também.
Outro fator que agrava o problema para adultos com TDAH é que, entre os distúrbios mais comuns do cérebro e da mente, o déficit de atenção é provavelmente o menos compreendido e o mais frequentemente ignorado. Em relação a ele, há menos consenso, menos vocabulário e mais controvérsia. É importante que o terapeuta, seja qual for sua formação, tenha conhecimento sobre o TDAH. Só que mais importante ainda é que ele conheça o ser humano e, em primeiro lugar, conheça a si mesmo. Caramba, peraí. É que eu não posso perder isso aqui depois, gente. Que coisa linda. A mais prestigiosa formação acadêmica. De nada adianta se o profissional de saúde mental tem ele próprio questões psicológicas mal resolvidas. Pior ainda, se ele se recusa a admiti-las. Todo mundo tem questões, e isso inclui quem escolhe a saúde mental como área de trabalho. E aqui, assim, eu trazendo, né, para a nossa área de atuação, a gente vive, né, amiga? Imagina se dentro da minha casa não fosse o que eu falo. Imagina se eu não conseguisse acolher, regular, recomeçar, renunciar com o meu filho. De que adiantaria eu estar levando isso para as pessoas se dentro da minha casa eu não conseguisse fazer isso? Exatamente. Foi o que a gente estava conversando, né? Você não consegue levar o outro até onde você não foi, né? E o tanto que a gente precisa uma das outras também, né? Porque no fundo, como a gente trabalha com saúde mental, eu entendo isso também. Como profissional, eu preciso estar bem. E como profissional, eu também tenho questões pessoais na minha casa. Eu também tenho minha educadora parental. Não é eu sozinha, né, amiga? Quantas vezes a Ingrid, é o nosso podcast lá. A gente compartilha. Muito lindo. Esse crescer juntas. De todos os tipos de formação profissional, aquela que considero mais útil para o TDAH é a terapia de família. Um bom terapeuta de família não se fixa nas disfunções ou nos sentimentos incômodos das pessoas. Ele as ajuda a reconhecer emoções dolorosas, mas também a ver seus problemas no contexto do sistema familiar multigeracional do qual fazem parte. Ele incentiva as pessoas a assumir responsabilidade pelos próprios sentimentos, em vez de imaginar que esse sentimento vem de falhas ou de má vontade de seu cônjuge, amigos ou colegas. Um ponto de vista libertador lhe permite ao paciente despir o manto da vitimização. A terapia de família também ajuda os pacientes a ver os fios invisíveis que conectam suas experiências emocionais às das pessoas importantes, com o qual sua vida está entrelaçada, mas não significa necessariamente que a família inteira deva participar. Na verdade, em geral, não é produtivo pais e mães levarem os filhos. A terapia de família se refere à abordagem do terapeuta à sua formação. Um adulto pode se consultar individualmente com um terapeuta de família. No caso dos casais, ambos participariam. Em muitos lugares, segundo relatos, encontrar um bom profissional de psicoterapia não é tão difícil quanto procurar agulha em palheiro, mas não é impossível. O boca a boca costuma render boas indicações. No final das contas, tudo depende de como a pessoa se sente na presença do terapeuta. Tem isso também, identificação normal. Pessoas com TDAH tendem a ter dificuldade para reconhecer a própria intuição e dirá segui-la. No entanto, os sentimentos intuitivos são os melhores guias. Muitas vezes vi pacientes que passaram meses ou anos com um psiquiatra, psicólogo ou terapeuta específico, mesmo sentindo que não estavam sendo ajudados. O que os mantinham lá era velho medo da culpa e da ansiedade. Melhor seria ter ficado com a culpa e a ansiedade e largado a terapia ineficaz. E finalizamos o capítulo 28. Eita, e o 29 vai ser babado. Próxima semana a gente vai estar aqui de novo para falar do ambiente físico e espiritual. Automaternagem 2. E falar de espiritualidade é comigo mesmo. Adoro. Adoro. Amiga, obrigada pela sua companhia de novo aqui. Foi rico, foi gostoso.
Achei que esse capítulo foi um pouquinho mais leve do que o anterior, foi bem mais técnico, porque repetia bastante as palavras. Esse foi técnico, mas foi mais leve e foi bom. Oi. Sempre um prazer participar com você. Beijo. Beijo, amiga. Tchau. Tchau.